De janeiro a setembro, o Ibovespa, índice de referência da Bolsa de Valores brasileira, caiu 6,71%. Se considerada a variação do dólar no período, a queda é aprofundada para 11,67%. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Flávio de Oliveira, que é head de venda variável. De que forma isso vai impactar na vida do brasileiro? O que significa essa redução? Bom dia. Opa, bom dia, William, bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, basicamente, os maiores impactos da vida do brasileiro são dois, né? O primeiro deles é com relação à parte daqueles brasileiros que têm investimentos em renda variável. A gente viu uma migração muito forte dos investidores saindo dos investimentos tradicionais que são vinculados a juros e indo para a Bolsa. A gente está aí com um número muito significativo de CPFs hoje e esses investidores, eles vão sentir um baque, né, no seu patrimônio de forma geral com a redução da cotação da Bolsa. E o segundo ponto é com relação às próprias empresas, né? Quando a Bolsa ela se torna um local mais inóspito, as coisas andam com mais volatilidade, fica mais difícil para aqueles players de mercado que querem se capitalizar através da Bolsa de Valores. Isso acaba impactando, né, na oferta de produtos e serviços para a população. Empresas menos capitalizadas, menos concorrências. No final do dia, tu acaba tendo preços mais altos e uma qualidade de serviço mais baixa, isso olhando para médio e longo prazo, né? O senhor acredita que esses números, eles refletem essa instabilidade que nós temos hoje no país, essas incertezas como reforma tributária, a atuação da equipe econômica, isso tudo está influenciando na decisão desse investidor? Ah, com certeza. Aqui o que a gente acompanha, que a gente imagina que esteja gerando esse cenário negativo, principalmente se a gente compara com as bolsas do exterior, são 3 pontos, né? O primeiro ponto é essa questão política. Puxa, muito ruído, uma dificuldade de articulação, muitas vezes, do governo federal, aquela briga entre os 3 poderes, e ainda mais se a gente somar isso à chegada de um ano eleitoral. Então, isso daí é um fator que gera muita espuma e acaba mantendo, né, o nosso índice Bovespa mais preso. Mas, além disso, nós também tivemos a elevação de juros, a elevação da expectativa de juros, principalmente, né? Porque a expectativa de juros está mais alta do que a própria taxa Selic. Isso daí acaba, sem dúvida, gerando algum impacto nas cotações. E também, por fim, a questão com relação a alguma certa desconfiança sobre a retomada, né? Então, a gente está ainda passando por uma situação de provável crise hídrica, a gente já está vendo o preço da energia disparando, a gente tem números que não vêm tão bons, aqui a gente veio no último trimestre. Então, esses 3 fatores, expectativa de PIB, política e juros, provavelmente estão gerando esses ruídos negativos da Bolsa. Bom, e para promover uma estabilidade desse mercado, nós precisamos de uma atuação mais forte do Banco Central, uma intervenção do Banco Central. O que pode ser feito para mudar essa realidade e trazer confiança para o investidor? Olha, eu acredito que o principal driver, né, o principal gatilho que a gente vai ter que pode trazer essas questões é com relação a uma melhor articulação política e a tramitação dessas reformas estruturais que são necessárias, né? Reforma tributária, reforma administrativa, essas coisas eu acredito que são o que acaba gerando uma maior confiança e destravando, né, esses investimentos de prazo mais longo e atraindo o capital. Porque quando tu sobe o juro até um certo patamar confortável e tu tem outras questões alinhadas, tu tendo essas reformas, provavelmente já resolveria aí boa parte do problema. Bom, o reajuste da gasolina acabou mexendo com os números da Petrobras. Essas mudanças que acabam atrapalhando a gente, essas incertezas, uma hora aumenta, uma hora diminui, são as decisões políticas que estão atrapalhando esse jogo, então? Na verdade, quando a gente fala do repasse de preços da Petrobras, ela está seguindo a linha dos reajustes internacionais. O barril de petróleo está subindo, a cotação do dólar está acima de R$5, e isso daí acaba gerando o ruído de preço. É impossível a empresa ser gerida sem fazer esses repasses de preço, senão ela acaba gerando prejuízo. Agora, o que o governo poderia fazer são coisas como estão sendo feitas. Essa questão, por exemplo, de um fundo de estabilização que poderia manter os preços
mais organizados, onde o governo devolveria parte dos lucros para poder manter uma maior estabilidade de preços, por exemplo, seria uma situação. A própria questão de reforma tributária, com essa questão da forma que os impostos são cobrados sobre combustíveis, poderia ser outra. Então, não diria que essa volatilidade dos preços é uma culpa do governo. Isso daí tem a ver com o mercado. Porém, o governo, ele poderia, e acredito que está indo nessa direção, fazer algumas coisas aí para promover uma melhor sensação de bem-estar social. Bom, o senhor como especialista em investimentos dessa categoria variável, eu pergunto ao senhor, o que o senhor diria para um investidor nesse exato momento, aquele brasileiro que tem um recurso e ele fala assim, quero investir na Bolsa, o que o senhor falaria para ele? É um bom negócio? Segura um pouco? Olha, eu sou suspeito para falar, até porque sou um investidor de renda variável. O que eu diria é, tenha foco no longo prazo e não comprometa uma parte maior do seu patrimônio que você aguenta. Então, tenha clareza que o dinheiro que está na Bolsa, ele está sujeito à volatilidade, faz parte do jogo, mas se o investidor comprar ativos de qualidade, ele for bem assessorado e ele não comprometer um percentual do patrimônio maior do que deveria, as chances de sucesso, elas estão jogando a favor dele, né? Dizem que um bom investidor ele deve buscar alternativas de investimento e aplicar de formas diferentes o seu dinheiro. Perfeito? Aí eu pergunto ao senhor, o quanto eu posso aplicar do capital que eu tenho? O que é seguro? 10%, 30% do meu capital? O que eu posso colocar em jogo? Bom, essa é uma pergunta que, para eu responder, eu daria uma resposta muito rasa se eu fosse responder agora. Mas o que eu diria de forma geral é, se o investidor ele nunca teve nenhuma experiência com renda variável ou ele se sente num perfil um pouco mais conservador, tente evitar ter mais do que 10% do seu patrimônio em ativos que podem ter algum tipo de volatilidade. É a minha primeira experiência, minha primeira vez. Começa no máximo com isso e, para investir mais do que isso, busque uma assessoria especializada, tenha uma boa conversa com um assessor de investimento ou algum profissional da área, que ele sem dúvida vai poder te ajudar mais do que eu numa resposta rápida. Eu, Flávio de Oliveira, Head de Renda Variável de Investimentos, obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, nesse bate-papo descontraindo, tentando entender um pouco mais desses números tão complicados para a gente. Eu é que agradeço, um bom dia para você e um bom dia a todos. Boa semana.